todos. Quer dizer que você estava no 7-1 que o Brasil perdeu? Foi culpa sua, não? Olha, Fátima... Lembra isso dele, não? Eu Lembra acredito não? que não, viu? Mas, Fátima, foi assim algo impressionante, porque todo mundo vê naquela vibração, né, da semifinal da Copa no Brasil, todo mundo naquela vibração do Mineirão. E no fim do jogo, aquele silêncio ensurdecedor. Foi horrível mesmo, muito triste mesmo. Bom, mas faz parte, já está no passado. Por quê? Ele se recuperou? Mas ele compensou, porque ele também assistiu ao Ouro Olímpico. Só que na hora que o Neymar foi bater o pênalti, ele fugiu, ele achou que era pé frio. Não era você, cara. Fica tranquilo, Vinícius. Não sei não. Se ele fugiu e não viu, já tô desconfiada. Por via das dúvidas, é melhor você continuar saindo, viu, Vinícius? Por via das dúvidas, eu acho melhor mesmo. Olha só, deixa eu pensar. Deixa eu perguntar aqui uma coisa agora pro Dodô, que... Dodô, vai gravar um novo DVD esse ano? Vamos gravar e a gente tá com a ideia de gravar em Belém, né? Então a gente tá feliz assim demais. Tem muita novidade, mas a gente já sabe que é Belém. Alô, Belém! É o sexto DVD. Vocês estão comemorando 30 anos, Dodô? Vamos fazer... Ano que vem, né? Esse ano é 29. Já vamos fazer 30 anos. Já tá se preparando então pra comemoração ano que vem de 30 anos. Isso. A gente gravou esse daqui, o recente, que é o Drive-In, que foi no lá em São Paulo. E foi maravilhoso. E agora a gente vai fazer o Sunset 2, né? Que faz parte daquele... você lançou, a gente esteve aqui. Eu lembro bem, na praia, maior clima, né? Isso aí. E agora então vem mas aí já pro ano que vem. Aí eu fui com os carros, né? Uma experiência também maravilhosa. Muito diferente, né? E agora a gente vai gravar esse novo Sunset aí. Vamos ouvir então música nova desse que vai estar, que vai ser Encontro de Erros? Encontro de Erros. Vou fazer só o seguinte, deixa eu só contar primeiro pra todo mundo o que vai ter aqui no Encontro amanhã. Perdão. Nesta sexta, vou receber aqui no palco a vencedora do BBB 21, Juliette Freire. A gente tem muita coisa pra falar com ela, inclusive sobre o documentário Você Nunca Esteve Sozinha, que estreou essa semana no Globoplay. A gente vai se encontrar às 10h45 da manhã, logo depois do Mais Você. Dodô, super obrigada. Vou esperar você e o Pichote inteiro aqui. Um beijo pra todos os meninos. Muito obrigada. Vai te matar um pouquinho de saudade. Isso mesmo. Vamos então de Encontro de Erros. Uma ótima tarde. Um beijo. De quantos beijos você se lembra? Quantos abraços você gostou? Quantas vezes já se enganou? Pensou que era melhor sumir. Pois é, também errei, me apaixonei diversas vezes. Achei que ia durar pra sempre, e os pra sempre só duraram meses. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa. Você voltou de surpresa, e que surpresa boa. Só dá certo, nós dois não tem jeito. Vem aqui cantar assim. Mais uma vez no encontro. Obrigado, vai te ver. De quantos beijos você se lembra? Quantos abraços você gostou? Quantas vezes já se enganou? Pensou que era melhor subir. Pois é, também errei, me apaixonei diversas vezes. Achei que ia durar pra sempre, e os pra sempre só duraram meses. É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa. Você voltou de surpresa, e que surpresa boa. Só dá certo, nós dois não tem jeito. A gente é o encontro de erros, e no encontro Pichote aqui. A gente é o encontro de erros. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, plateia. Jade tenta convencer Cobra a não se meter na maior roubada. Faz isso por mim, Cobra. Não vai nessa luta ilegal. Hoje, Malhação Sonhos.
isso? Lixa! Meu amor, eu deixei os colchões lá no apartamento. Eu sei, você sabe. Tony? Jesuíno? Açucena! Açucena! Muito boa tarde, começando o Globo Esporte. Daqui a pouco tem um giro com os nossos repórteres espalhados pelas cidades onde acontecem os jogos das quartas de final da Eurocopa. Também o sacode que o Fluminense levou no Brasileirão. Mas eu começo com o Botafogo, que conseguiu se recuperar na Série B, venceu o Vitória. Teve gente usando até luvas. A temperatura chegou a 10 graus. Todo mundo agasalhado em Volta Redonda. É uma onda de uma frente fria poderosa. Noite também de homenagens ao mês do orgulho LGBTQIA+. Na camisa do Botafogo, a frase "Amor é amor". Nas bandeiras de escanteio e na braçadeira do Capitão Canu, as cores do arco-íris. O jogo até que começou quente. Logo no primeiro minuto, o Ronald acertou o travessão. Chapou bonito, agora explodiu no travessão e subiu. Mas depois disso, no primeiro tempo, teve esse chute do Navarro e só. A gente sofreu muito no início do jogo, porque a gente demorou um pouco para fazer a leitura em relação ao espaço que o adversário estava nos proporcionando. Depois desse ataque, foi o Botafogo que deu espaço para a única chance clara do Vitória. E o time baiano quase marcou. Pela bola, botou a chance do Ronan para fora do gol! Hora de falar do Chay. Geralmente ele joga pela ponta esquerda. Ontem foi testado como meia centralizado. O Chay não estava fazendo uma grande partida. O técnico Marcelo Chamusca chegou a chamar o Marco Antônio para entrar no lugar dele. Mas logo em seguida, teve um bom motivo para adiar a substituição. Daniel Borges, Chay, cruzamento direto! Se o Chay tentou cruzar ou chutar pro gol, aí é com ele. Tentei bater cruzado ali, não queria acertar onde acertei, mas era a direção do gol. 1-0 Botafogo. Depois de um empate e 2 derrotas, o time voltou a vencer e subiu para o 7º lugar na tabela da Série B. A gente conseguiu, durante uma boa parte do jogo, ter mais iniciativa do que o nosso adversário e conseguiu vencer, que era o mais importante para nós nessa noite de hoje. Desfalque 1, Matias Galarza. Falta com cartão amarelo pro Galarza. Desfalque 2, Morato. O árbitro tá chegando e dando cartão amarelo, vindo na direção da comissão técnica, hein? Então o Morato ficou bastante revoltado com esse último lance em cima do Léo Matos. 3, Léo Jabá. É isso, Léo Jabá. Chegou com tudo, falta, cartão. 4, Juninho. Tá sobrando cartão vermelho, à torto à direita. E desfalque 5, Bruno Gomes. Com 1 minuto de jogo ele fez isso. Primeiro cartão amarelo da partida em cima do Bruno Gomes. E com 5 minutos fez mais isso. Está expulso de campo com 5 minutos de jogo, Bruno. Foi o 2º cartão vermelho seguido para o Bruno Gomes, que já tinha sido expulso contra o Cruzeiro, lembra? O Vasco vai ter esses 5 desfalques por suspensão no próximo jogo contra o Confiança. E ontem, contra o Goiás, ficou com 1 a menos quase o jogo todo. Até que resistiu à pressão. Tem o desvio pra fora! Vanderlei fez boas defesas, mas aí, aos 35 do segundo tempo... Gol
o time não conseguiu segurar. Everton Brito! No fim, os jogadores ainda se irritaram com esse lance do Daniel Amorim e, por isso, Juninho acabou expulso. A equipe do Vasco é uma equipe equilibrada, a gente é uma equipe que até o jogo de hoje não toma muitos cartões. Pois é, mas só ontem foram 4 amarelos e 2 vermelhos. Saldo da viagem para Goiânia, derrota e 5 desfalques para o próximo jogo. E depois do intervalo tem o gol do Fred, que atingiu mais uma marca importante. Foi o único momento de alegria do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Já já você vai ver. Do Vai Que Cola já tá conhecida mundialmente. Pois fique sabendo que um dia eu ainda serei um astro de Hollywood. De segunda a sexta, eles fazem rir no Meyer. Eu acho que o Meyer ele só vai entrar na moda quando a própria moda sair de moda. E no sábado, recebem upgrade pra zoação internacional na Flórida. Aqui é South Beach Hotel, Miami. Vai Que Cola, no Meyer e em Miami. Cara, você tá me expondo na frente de uma plateia, tentando na frente... Cara, o Vai Que Cola tá passando na Globo Internacional, cara. Solta elas, Dália. A minissérie Mad Maria conta a história da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Para as filmagens, equipe e elenco passaram quase 2 meses em plena floresta amazônica. As gravações tinham um horário certo para começar e terminar, para evitar o contato com o mosquito transmissor da malária. As cenas eram gravadas a partir das 8 da manhã e nunca depois das 5 da tarde. De segunda a sexta, tem Zum 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 no mundo da moda com a história de rivais sob medida. Ariclenes Martins. Em carne e osso, André Espina. Tititi, quem vale a pena ver de novo? As enterradas impressionantes. Os arremessos certeiros, os tocos, lances que você só vê na NBA. Não, Escobar, foi para o Olímpicos de Basquete. É? Bom, como eu dizia, o pré-olímpico masculino de basquete no Sport TV 2, hein? O Brasil tem um técnico croata. Foi jogar na Croácia. Adivinha contra quem? Croácia. Mas a vitória foi nossa, 94-67. Estamos na semifinal, ou seja, a 2 jogos da vaga olímpica. Só o campeão vai para Tóquio.
Enterradas impressionantes, arremessos certeiros, lances que você também vê na NBA. O Chris Paul estava saindo todo pimpão quando levou esse empurrãozinho sutil do Patrick Beverley. Se voltar a imagem, olha aí, dá pra ver que o Chris falou alguma coisa ali pro adversário. Seu bobão. Olha de novo. Seu bobão. Ouviram? Bom, o Patrick acabou expulso, mas ali o Los Angeles Clippers, time dele, já estava perdendo de muito. Com 41 pontos do Chris Paul, vitória do Phoenix Suns, o primeiro finalista da NBA. O adversário ainda não está certo. Milwaukee Bucks ou Atlanta Hawks, que jogam hoje, 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV 2. Voltando a falar de futebol, deu ruim pro Fluminense, hein? Até saiu ganhando com um gol marcante do Fred, inclusive, mas aí acabou goleado pelo Atlético Paranaense. O jogo mal tinha começado, pouco mais de um minuto entre o apito do juiz e uma marca expressiva. Com essa cabeçada, Fred chegou a 153 gols em campeonatos brasileiros e se igualou a Edmundo como o terceiro maior artilheiro da história da competição. Gol! O Fred vai te pegar no local exato. Ele mete a testa e manda indefensável pro Santos. Parecia o prenúncio de um jogo de um time só. Casares, Santos, Martinelli raspando, Iago Felipe de cabeça, Nenê quase 7 finalizações em 20 minutos. E o que faz um time acuado? Ataca. Richard recebeu na área, tirou da marcação e empatou. O segundo tempo era uma página sem linhas preenchidas até os 24 minutos. Quando a história do jogo voltou a ser escrita, fez lembrar uma expressão cunhada por Galvão Bueno. Virou passeio. Virou passeio! Com o jogo empatado, Roger Machado tirou o Iago Felipe para a entrada de Paulo Henrique Ganso. O Fluminense ainda tinha em campo 2 veteranos, Fred e Nenê. No dia de hoje, acabaram não surtindo efeito as substituições. Essa responsabilidade é sempre do treinador. O Atlético cresceu. Nicão soltou a pancada. Marcos Felipe estava lá. Mas quando o Vitinho cortou para o meio em velocidade e chutou forte, o goleiro tricolor ficou parado. Depois foi a defesa do Fluminense que ficou estática. Gol de Zé Ivaldo. O quarto quase saiu nessa cabeçada de Nicão. Já nos acréscimos, pênalti marcado nessa entrada de Nino em Léo Cittadini. Nicão cobrou e fez 4-1. Quarto jogo seguido sem vitória do Fluminense, que somou apenas 2 pontos em 12 possíveis nessas últimas rodadas. No domingo tem Fla-Flu na Arena do Corinthians, em São Paulo. Às vésperas de um clássico, cria-se um ambiente de extrema pressão, mas a gente tem que saber lidar com isso e olhar para frente. 2 jogos nessa rodada ficaram no 0-0, Santos e Sport, e o clássico Corinthians e São Paulo. Mas tem gol para te mostrar, quer ver? Ó? Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Daverson, no meio do caminho, fez 1-0 para o Palmeiras. Aí tem um pênalti para o Internacional. Empurrou, meu amigo. Sem discussão. Edenilson bateu, o goleiro para um lado, bola para o outro, 1-1. Mas aí depois o Danilo pega mal pra caramba na bola, mas acaba virando uma cavadinha e o Palmeiras venceu por 2-1. Aí, pênalti para Chapecoense contra o Fortaleza. Em Fortaleza, Anselmo Ramon bateu bem, fez 1-0. Aí depois o David pegou de primeira e empatou pro Fortaleza. O Robson vai virar o jogo pro Fortaleza. Iago Pikachu, ele ex-Vasco, 3-1 Fortaleza. Chapecoense ainda reagiu com Perotti, mas ficou assim, Fortaleza 3, Chapecoense 2. Fazia 3 graus em Caxias do Sul, onde o Juventude recebeu o Grêmio. Paulinho Boia fez esse belo gol aproveitando o rebote. Aí
Aí o Paulo Miranda errou o passe e o Matheus Peixoto fez o 5º gol dele, vice-artilheiro do Brasileirão, hein? O Matheus Peixoto comeu grama para mostrar que quando o campo não tá alagado, feito domingo contra o Flamengo, ele também faz gol. Juventude 2, Grêmio 0. A temperatura no Alfredo Jaconi só foi maior que a pontuação do Grêmio, lanterna do Brasileirão com 2 pontos. O América Mineiro fez 1-0 no Bahia em Salvador com Felipe Azevedo. Para o América, 0 pro Bahia. Juninho Valora ampliou depois de invadir a área e bater bonito. Bateu pro gol! O Bahia diminuiu com o Rodriguinho. Teve gol do Ribamar depois da bola na área, América 3-1. Hoje teve gol do Ribamar. O Juninho marcou o 4º do América. Aí o Gilberto fez 2 gols pro Bahia, se isolou na artilharia com 6 gols, mas a reação não foi suficiente. O América Mineiro venceu 4-3 no Bahia. Fala, galera do Globo Esporte. A seleção brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio começou a se apresentar na manhã desta quinta-feira aqui em São Paulo. Da lista inicial com 18 nomes, que a partir de amanhã vai ser uma lista com 22 nomes, tem 2 jogadores que não devem participar das Olimpíadas. São os casos de Gerson, do Olympique de Marseille. O clube francês já até enviou um ofício à CBF dizendo que não libera o jogador, e também o atacante Pedro, do Flamengo. O Flamengo conseguiu uma liminar na STJD que permite ao clube escalar o atacante durante os Jogos Olímpicos. 2 problemas para o técnico André Jardine resolver. Os 5 jogadores que se apresentaram hoje aqui são atletas que jogam no exterior. Antony, do Ajax, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Diego Carlos, do Sevilha, Matheus Cunha, do Hertha Berlim, e o atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen. Os jogadores que atuam no Brasil vão se apresentar à seleção brasileira no embarque, justamente na madrugada do dia 8 para o dia 9 de julho. Olá, boa tarde para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Chile amanhã pelas quartas de final da Copa América. Entre os jogadores, dúvidas. O Alexandro não foi a campo no treino de ontem e o Renan Lodge ainda está se recuperando de um trauma no quadril que ele sofreu na última partida. A seleção só treina hoje no período da tarde, mas pela manhã o técnico Tite já deu uma entrevista coletiva. Eu, sinceramente, não estou pensando em Copa do Mundo agora, não. Eu estou pensando nesse jogo especificamente, na Copa América, um bicampeão da Copa América contra o último campeão. Então tem uma grandeza do jogo que ela é muito maior. Outro caso que afeta a seleção brasileira, mas fora de campo, é a ação movida por um grupo LGBTQIA+, na Justiça do Rio de Janeiro. O grupo quer saber por que nenhum jogador da seleção veste a camisa 24, apesar de o Brasil ter 24 jogadores na Copa América. No jogo do bicho, o número representa o animal veado. A Justiça determinou que a CBF se pronuncie sobre a não utilização do número em até 48 horas. A CBF foi notificada ontem à noite, mas ainda não respondeu. Na Eurocopa, torcedores que tenham passado pelo Reino Unido nas últimas 2 semanas não vão poder entrar no Estádio Olímpico de Roma, que é o palco de Inglaterra e Ucrânia, pelas quartas de final. A medida é para evitar a disseminação da variante Delta do coronavírus. Ontem o Reino Unido registrou quase 26 mil casos de Covid e a Itália menos de 800. Começam amanhã as quartas de final da Eurocopa, só jogão, uma decisão em cada cidade espalhada pela Europa, e nossas equipes estão em cada uma delas. Hello, my friends from Brazil. Olá, amigos do Brasil. Eu tô aqui em Londres desde o início da Euro, mas como não tem partida das quartas de final por aqui, vou viajar para Munique, na Alemanha, para acompanhar Bélgica e Itália. E você, Rafael De Angeli, onde você tá? Tô em São Petersburgo, Correge, na Rússia, uma das cidades mais bonitas da Europa. Tava todo mundo aqui esperando a França, mas aí foi lá o goleiro Sommer, brilhou, pegou o pênalti do Mbappé e agora a Suíça está nas quartas contra a Espanha. Mais surpreendente do que essa classificação da Suíça é o confronto que eu vou acompanhar aqui no Azerbaijão. Dinamarca e República Tcheca, que eliminou a Holanda. Marina, você veio para Roma na primeira fase e agora eu vim parar aqui para provar as delícias da cidade eterna. Aguinha com gás, cafezinho expresso, muito bem passado. Ah, Itália. Mais nada de seleção italiana por aqui agora. O próximo jogo vai ser entre Inglaterra e Ucrânia. É porque os italianos estão aqui em Munique, onde eu acabei de chegar. O time do sempre elegante Roberto Mancini só tomou um gol na Euro.
E o desafio é o mais difícil até agora, a Bélgica de Romelu Lukaku. Roberto Mantini é elegante mesmo, mas quem é chique até no nome é o Patrick Schick, da República Tcheca. Autor de 4 gols nessa Euro, inclusive um golaço do meio-campo contra a Escócia. O goleiro tá fora do gol, pintou golaço! A Inglaterra chega a Roma com a moral de ter derrubado a Alemanha. Áreas de muito favorita contra a Ucrânia do técnico e ídolo Shevchenko. Mas as quartas de final começam lá em São Petersburgo. Fala daí, Rafael De Angeli. Por aqui, os dois times tiveram trabalho para chegar até as quartas de final. A Espanha só eliminou a Croácia na prorrogação. E a Suíça empatou com a França aos 44 do segundo tempo. E só foi ganhar o jogo nos pênaltis. É isso, as quartas começam amanhã. Suíça e Espanha ao vivo no Sport TV. E às 4 da tarde, aqui da Arena de Munique, Bélgica e Itália ao vivo na Globo. Até lá! Eu tenho uma dica para você ficar ainda mais no clima da Euro. Podcast Gringolândia, o papo, claro, é Eurocopa, projetando as quartas de final, também escolhendo os melhores jogadores das oitavas. Está lá no ge.globo/Gringolândia. E durante a Euro tem live no nosso site, no endereço ge.globo, às 7 da noite, gente. Lembrando que amanhã tem Bélgica e Itália ao vivo na Globo, em 4 da tarde. Antes tem Globo Esporte, que eu vou estar aqui. Valeu? Conto com você. Até amanhã. Tchau. Boa tarde. A CPI da Covid ouve o depoimento de Luiz Dominguete, que acusa o governo de pedir propina na compra de vacinas. Dominguete disse que o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu $1 por dose na negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Dominguete não esclareceu de onde sairiam as doses. O Ministério da Saúde afirma que vai começar a distribuir amanhã os 3 milhões de doses do imunizante da Janssen, doados pelos Estados Unidos. Essas vacinas estão paradas no Brasil desde o fim de semana. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa aprovou o início dos testes em humanos da Butanvac. E ainda, a Amazônia brasileira registra o maior número de focos de queimadas para o mês de junho desde 2007. Em Roraima, uma operação contra garimpeiros ilegais destrói acampamentos e motores usados na extração de ouro. Uma pessoa morreu e 21 ficaram feridas na explosão de um caminhão num posto de combustíveis no interior de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal se prepara para a última sessão com a participação do ministro Marco Aurélio Mello antes da aposentadoria. O Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio, registra a menor temperatura do ano, 9,9 graus negativos. A Argentina impõe quarentena obrigatória para qualquer cidadão que entrar no país a partir de hoje. E a União Europeia libera a circulação de turistas que moram no bloco e estão totalmente imunizados. O Jornal Hoje está começando. A CPI da Covid está, nesse momento, ouvindo o depoimento de Luiz Paulo Dominguete, que é cabo da Polícia Militar, mas também vende vacina. Ele afirma ter recebido um pedido de propina do agora ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que é o Roberto Ferreira Dias, numa negociação para a venda de vacinas contra a Covid. Ele confirmou essa denúncia aos senadores. Vou chamar a Raquel Honorato, que está acompanhando essa CPI, que é cheia de nomes, detalhes. Então, desenha para a gente, Raquel, o que aconteceu nessa manhã. Boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Luiz Paulo Dominguete, intermediário da Davat Medical Supply, chegou aqui ao Senado por volta de 9h30 da manhã. A sessão hoje foi aberta pouco depois das 10 horas da manhã. Dominguete reafirmou diante dos senadores que recebeu o pedido de propina de $1 por dose da vacina AstraZeneca do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. O negócio envolvia a compra de 400 milhões de doses da vacina. Dominguete está sendo ouvido hoje como convocado, então como ele não é investigado, ele não pode ficar em silêncio e teve que se comprometer a falar a verdade. Ele abriu mão daquela exposição inicial de 15 minutos que os depoentes têm direito a fazer e a sessão começou então direto com as perguntas do relator, o senador Renan Calheiros. Vamos ver. Luiz Paulo Dominguete é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao contrário de outros depoentes, ele não fez nenhuma apresentação no início da sessão, que começou com perguntas do relator, senador Renan Calheiros. Renan questionou Dominguete sobre o cargo dele na empresa Davat Medical Supply. O policial militar disse ser intermediário da empresa em Brasília por indicação do executivo da própria empresa, Cristiano Alberto Carvalho. Havia um acordo inicial verbal com o CEL da Davat no Brasil, que era o Cristiano, né, onde eu seria avaliar, como é que eu vou dizer para o senhor, tinha o consentimento dele para que representasse a Davat nessa negociação com o Ministério da Saúde. Inclusive, o Cristiano CEL da Davat, ele que solicitou ao presidente da Davat nos Estados Unidos, né, o senhor Herman, a minha inclusão na proposta ao Ministério, para validar a minha presença ao Ministério. Nossa parceria começou em janeiro, né? E ela foi oficializada mesmo devido às ofertas, às parcerias que a gente apresentava em meados ali de abril. O CEL da Davat no Brasil, ele homologou ali uma carta referendando como intermediário. Este documento do dia 9 de abril, que foi entregue à CPI, informa que Cristiano Alberto Carvalho, representante comercial no Brasil da Davat Medical Supply, indicou o senhor Luiz Paulo Dominguete como facilitador comercial da Davat, junto a governos, estados e cidades do Brasil. O policial militar relatou aos senadores que esteve 3 vezes no Ministério da Saúde para fazer ofertas das vacinas. A primeira delas foi com Laurício Monteiro Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, no dia 22 de janeiro. Mas, segundo Dominguete, ele informou neste encontro que não era do setor que tratava das compras e que o assunto deveria ser tratado com Elcio Franco, então secretário executivo do Ministério. Mas o contato seguinte foi com Roberto Ferreira Dias e teria ocorrido por meio de uma pessoa que trabalha no mercado de insumos, chamada Odilon, e que foi ele quem o apresentou ao coronel da Reserva Marcelo Blanco da Costa, então assessor direto de Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Eu fui apresentado ao coronel Blanco por um parceiro comercial das tratativas, né, de insumos, que outras parcerias. E aí o coronel Blanco se mostrou interessado na aquisição, participar do processo de aquisição, de venda, né, de vacinas. O coronel Blanco já vinha há dias fazendo essas tratativas entre a Davat com o Roberto Dias. Eu não tinha o contato, nunca conversei com o Roberto Dias, o senhor Roberto Dias, por telefone, por zap, eu não o conhecia. Essas tratativas, que era Roberto Dias, Blanco e o Cristiano, CEL da Davat. Até que o coronel Blanco sugeriu uma vinda minha e do Cristiano a Brasília para se tratar especificamente dessa aquisição dessas vacinas. Mas eu não conhecia o senhor Roberto Dias. Não tinha tido nenhum contato com ele, telefônico, de mensagem, nada. Perguntado sobre o pedido de propina, Dominguete então reafirmou o que disse ao jornal Folha de São Paulo, que teve o encontro no dia 25 de fevereiro com Roberto Ferreira Dias, o coronel da Reserva Blanco, que já tinha sido exonerado do cargo do Ministério da Saúde, e um empresário, que disse não se lembrar do nome.
num restaurante de um shopping em Brasília. O relator Renan Calheiros questionou, então, sobre como se deu o pedido de propina durante o jantar. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. No dia seguinte, 26 de fevereiro, segundo documentos obtidos pela CPI, a empresa enviou uma proposta oficial ao Ministério da Saúde, mantendo a oferta de venda de 400 milhões de doses, cada dose por $3,50. No mesmo dia, foi agendada uma reunião no Ministério da Saúde. Dessa vez com o então secretário executivo Elcio Franco. Quando nós tivemos com o senhor Elcio Franco, o que nos espantou era uma proposta de 400 milhões de doses ao Ministério da Saúde e o senhor coronel Elcio Franco não ter conhecimento dessa proposta que havia sido protocolada pelo senhor Roberto Dias. Ou seja, ele não tinha avançado ou informado ao Ministério, segundo o senhor Elcio Franco, essa proposta. Então, ela foi novamente validada e o senhor Elcio Franco me perguntou pessoalmente durante a reunião com quem eu havia deixado essa proposta. Eu disse a ele, tinha um outro coronel que eu não me recordo, eu disse a ele que com o senhor Roberto Dias houve uma troca de olhares, ele baixou a cabeça, simplesmente saiu e disse que pediu para que 2 estagiários pegassem os nossos nomes, que entrariam em contrato, que ele ia validar a proposta da Davat. Ele recebeu e-mails, pedindo que essa proposta comercial para que houvesse o avanço da aquisição das vacinas. O relator quis saber, então, como a Davat iria garantir a entrega dos 400 milhões de doses da AstraZeneca e se a empresa tinha algum contrato direto com o laboratório. Dominguete disse não ter essa informação. Essas tratativas com alocadores, com quem são os donos da vacina, como é feito esse processo, eu não tenho como afirmar para o senhor. No depoimento, Dominguete reafirmou que o negócio só não foi fechado porque não houve acordo em pagar a propina ao Ministério da Saúde. E deu mais detalhes da conversa no restaurante em Brasília no dia 25 de fevereiro. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Aí eu disse, mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho... Não, mas não é para cima, é para mais. E aí se pediu-se, porque tinha que se compor dentro do Ministério, e se pediu o acréscimo de $1 por dose. Eu já de imediato já disse que não teria como fazer. E qual a reação da pessoa quando ouviu isso? Que não podia fazer? Sim. E ficou assim, o clima da mesa mudou, e aí logo se encerrou o jantar lá, e no final ele pensa direitinho que amanhã eu vou te chamar no Ministério com uma nova proposta. Queria que eu levasse a proposta já com os 4,50. Eu levei com o mesmo valor de 3,50. O então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que teria pedido propina, foi exonerado do cargo depois que o caso veio à tona. Em nota, Roberto Ferreira Dias confirmou que jantou no dia 25 de fevereiro com Dominguete, disse que o intermediário da Davat chegou acompanhado do coronel da reserva, Blanco da Costa, e que Dominguete até então não estava nas comunicações entre o Ministério e a empresa Davat. Negou que a oferta de propina tenha sido tratada naquele momento e em qualquer outro, e que a proposta de 400 milhões de doses era tão descabida, segundo ele, que não seguiu adiante em nenhuma área do Ministério. Na semana que vem, a CPI pretende ouvir o depoimento do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e também desse assessor direto dele, o coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa. A gente lembra que 3 dias antes desse encontro acontecer nesse restaurante de um shopping aqui em Brasília, o coronel Blanco da Costa abriu uma empresa de intermediação e entre as atividades listadas está justamente a representação comercial de medicamentos. Já então, Maju, a gente volta com mais detalhes dessa sessão de hoje aqui da CPI.
A gente aguarda, então, Raquel. Obrigada pelas informações. E olha, uma pessoa morreu e 21 pessoas ficaram feridas em uma explosão num posto de combustíveis em Rio Claro, na região central do estado de São Paulo. Esse fogo começou num caminhão. O posto de combustíveis na rodovia Washington Luiz ficou destruído. Desde cedo, as equipes da perícia trabalham para descobrir o que provocou a explosão. Pelo menos 10 caminhões também foram atingidos. O dono do posto calcula os prejuízos. É muita tristeza, porque é o nosso trabalho do dia a dia, né? O posto tem uma vida e, de repente, ela é interrompida. Para refazer isso aqui, mais de 1 milhão. Este restaurante em frente ao posto também foi atingido. O teto desabou. Mesas e cadeiras ficaram sob os escombros. No momento da explosão, o dono do restaurante estava com os funcionários lá dentro. Tinha meus 20 funcionários, tudo. E o caminhão começou a pegar fogo aqui, todo mundo gritando, o caminhão pegando fogo. Aí nós tentou puxar o hidrante, né? Não conseguimos, porque quando chegou foi questão de 3, 4 minutos, explodiu. De acordo com a polícia, o caminhão carregava produtos químicos. Ao parar neste espaço de descanso para caminhoneiros, pegou fogo e explodiu. Sobraram só algumas peças. Olha o tamanho da cratera que se abriu onde o caminhão estava. Segundo a Defesa Civil, a explosão atingiu um raio de até 15 quilômetros daqui. Agora, rapaziada, agora aqui, ó. Segundo testemunhas, o caminhão já teria chegado no posto com uma das rodas em chamas. Foi questão de minutos para que o fogo chegasse até a carroceria. Pouco depois, uma grande explosão. Do prédio dá para ver melhor a dimensão. Um dos caminhões que estavam no posto era do Lucas. Ele descansava na cabine quando o acidente aconteceu. Os colegas começaram a falar, tá pegando fogo. Eu fui averiguar se era meu veículo, né? Tava bem próximo. Aí filmei, na hora que eu tava filmando, explodiu. Que coragem gravar isso, que explosão assustadora. Vamos então agora ao vivo ao Rio Claro, porque o Rafael Castro está acompanhando o trabalho da Defesa Civil, está aí no meio dessa bagunça toda, dessa destruição toda, né, Rafael? Conta mais pra gente. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para todo mundo. As equipes da perícia saíram agora há pouco aqui do posto de combustíveis. Os peritos coletaram materiais para justamente descobrir que produto químico foi esse que provocou essa mega explosão aqui em Rio Claro. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias. Agora, vamos dar uma olhadinha aí nas imagens aéreas, porque aí dá para ter uma ideia ainda melhor dos estragos provocados por essa explosão em Rio Claro, região central aqui do estado de São Paulo. Dá para ver que o posto de combustíveis ficou mesmo muito destruído e, como a gente viu aí, de acordo com a Defesa Civil, essa explosão alcançou aí um raio de até 15 quilômetros, é muita coisa. Foram 22 feridos até o momento, uma pessoa morreu. Juveno de Andrade, de 51 anos, ele trabalhava numa transportadora, veio aqui abastecer o caminhão dele ontem à noite e não resistiu. A gente acompanha agora aqui, ó, como é que está a movimentação no posto de combustíveis. A Defesa Civil continua por aqui e dá para ver os estragos. Ainda tem muita destruição por aqui, viu, Maju? Nossa, muita destruição, mega explosão, como você bem definiu, Rafael. Obrigada, bom trabalho por aí. Olha, amanhã foi de muita tensão em Itaguaí, lá na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Petrobras conseguiu na justiça a reintegração de posse de um terreno onde 400 famílias estavam acampadas. A situação ficou tensa quando a polícia chegou para cumprir a ordem. Bombas de efeito moral foram jogadas. O batalhão de choque cercou o terreno em Itaguaí, enquanto os oficiais de justiça tentavam negociar com o grupo. Cerca de 400 famílias ocupavam o local desde o começo de maio, em barracos improvisados, quase todos de madeira com teto de lona. A polícia usou um cabo de aço para puxar o portão. Um grupo fez uma barricada com pedaços de madeira e ateou fogo para tentar impedir a entrada dos agentes. O repórter Guilherme Peixoto acompanhou. Situação tensa aqui em Itaguaí, na região metropolitana. Os policiais, nesse momento, estão tentando, olha só, retirar o portão. Estão jogando água nesse momento, a partir daquele blindado ali na rua. Estão jogando água por cima dessa barricada que está em chamas. Nesse momento, há uma certa correria, isso que eu consigo ver aqui da janela do Globocop. E os policiais arremessam, veja só, bombas de efeito moral lá para dentro desse acampamento. Mais bombas explodindo do lado de fora nesse momento. E as pessoas lá do lado de dentro tentando resistir, algumas delas
pessoas atirando paus, pedras aqui para o lado de fora, pelos policiais. Mais bombas de efeito moral, mais bombas também lá do lado de dentro. O fogo se alastrou rapidamente nos barracos. Esse grupo correu para os fundos do terreno, uma área imensa. Parte da área já estava demarcada com estacas. Parecia uma tentativa de ampliar o acampamento. Hoje nós estamos aqui porque a gente não tem para onde ir, porque o povo foi despejado de suas casas, o povo foi desempregado durante essa pandemia. Com a entrada da polícia, as famílias tiveram que deixar o terreno. Pessoas ficaram feridas. O Ramon foi atingido por uma bala de borracha no nariz. A gente estava aqui para fazer o ato pacífico, foi só sentar ali, todo mundo sentar para não acontecer nada. Os caras já entrou tirando aí do jeito que você viu aí, ó, dando tiro em todo mundo. Uma mulher passou mal e teve que ser carregada. A polícia disse que não houve excesso. Algumas pessoas saíram voluntariamente e pacificamente, desocuparam o terreno. No entanto, a grande maioria, incitada por algumas pessoas, optou por permanecer e resistir à ordem legal de desocupar o terreno. A nossa ação ela foi pautada em técnicas para minimizar ou eliminar esse tipo de efeito colateral. Depois que a situação foi controlada, os barracos começaram a ser derrubados. A entrada do acampamento continua impedida pelos policiais do choque, mas eles estão liberando que alguns moradores entrem para buscar alguns pertences. Essa movimentação que a gente vê aqui o tempo todo, olha só, eles usaram uma lona, colocaram aí colchão, tiraram um pouquinho do que tinha em casa. Ali também mais uma pessoa saindo com um colchão na cabeça, alguns outros objetos, vai um ajudando o outro. E outras pessoas chegam para ajudar. Essa senhora se desesperou ao saber que, mais uma vez, não tem onde morar. Somos família do bem. A gente estamos precisando, a gente quer uma resposta. Ainda segundo a Polícia Militar, uma mulher foi presa. A Petrobras informou que o mandado de reintegração foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça e foi cumprido com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Itaguaí para garantir a desocupação segura e pacífica do terreno. A empresa disse que ainda vai providenciar alimentação, colchonete e cobertor para as pessoas que aceitarem ficar temporariamente nos abrigos da Prefeitura de Itaguaí. Por sua vez, a Prefeitura de Itaguaí disse que, diante da ordem de reintegração de posse, tentou cadastrar acampados, mas foi impedida pelas lideranças do grupo. A Prefeitura disse que continua disposta a fazer esse cadastramento e ajudar as famílias, seguindo orientações do Estado e da Justiça. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério Público Federal investigue se o governo do Rio de Janeiro descumpriu a ordem que restringe operações policiais durante a pandemia. O ministro também autorizou acesso às comunicações de ações da polícia e aos relatórios produzidos ao final das operações. Em junho do ano passado, o ministro determinou que, durante a pandemia, as operações só poderiam ocorrer em ocasião excepcional e com justificativa por escrito ao Ministério Público do Estado. Segundo o MP, entre a determinação de Fachin e maio deste ano, a Polícia do Rio fez 534 operações, número que dá, na média, mais de uma operação por dia. A cada 5 minutos, alguém fica sem internet, telefone ou sem os dois ao mesmo tempo, porque em algum lugar um ladrão corta os cabos para roubar o cobre. Problema sério, principalmente no Rio de Janeiro. Hoje, a Prefeitura e as polícias civil e militar fizeram uma operação para combater esse crime em 11 locais que vendem ferro velho. Um deles fica a 500 metros da rua onde um jovem ficou preso na fiação. Os bombeiros precisaram de uma escada mais giros para o resgate. O rapaz, de 18 anos, ficou pendurado pela perna nos cabos da rede elétrica. Testemunhas disseram que ele estava tentando furtar cabos e ficou preso na fiação. E ficou tomando choque. O jovem foi levado para o hospital e está em estado grave. O furto de cabos é comum por ali, em Vila Isabel, zona norte do Rio. A gente fica sem energia, sem internet, uns 3 meses. A gente ficou 3 dias sem luz. Para começar a combater esses furtos que acontecem por toda a cidade, de forma conjunta, as polícias civil e militar e a prefeitura fizeram hoje uma operação em 11 ferros velhos do Rio. Um deles fica a 500 metros daqui, da rua onde o jovem ficou preso na fiação. Esses produtos, fios, tampões,
eles percorrem um caminho e usualmente esse caminho são os ferros velhos. Já identificamos de forma preliminar subtração de água e de luz, além de produtos que pertencem preliminarmente, em tese, a Light, cabos da Light e também bueiros de via pública. O dono do ferro velho foi preso em flagrante e vai responder por receptação qualificada. No Brasil, a cada 5 minutos, alguém fica sem internet, telefone ou sem os dois ao mesmo tempo por causa da ação de ladrões. No Rio, os bandidos costumam agir com rapidez e de diversas formas. Este usou uma corda para subir e cortar a fiação. Este outro subiu nos ombros do comparsa para arrebentar os cabos. Criminosos também se atrevem a roubar metais de grande porte. Estes levaram o portão de uma casa e saíram carregando pela rua. Este outro puxou o corrimão de um prédio do lado de fora através da grade. Mais 2 homens que furtaram um corrimão de 7 metros da estação do BRT na zona oeste do Rio acabaram presos. Muitas vezes, as consequências desses furtos ganham grandes proporções. Há uma semana, a circulação de trens foi interrompida por mais de 3 horas em 2 trechos do sistema. Bandidos roubaram cabos e grampos dos trilhos. No mês passado, a ponte Rio-Niterói ficou às escuras por 5 horas na volta do feriado prolongado de Corpus Christi. O arco metropolitano está há tempos sem luz, por causa de sucessivos furtos de baterias dos postes de energia solar. Hoje, se vê na rodovia um cemitério de postes tombados. Nós sabemos que a cidade vem sendo atacada de várias formas, sendo saqueada de várias formas. E a partir da experiência adquirida no dia de hoje, nós vamos estender isso para diversos pontos já mapeados na cidade. O dono do ferro velho negou. Disse aos policiais que os produtos encontrados não eram furtados. Então, negou tudo. E parentes daqueles 3 meninos que desapareceram no fim de dezembro, lá em Belfor Roxo, participaram hoje de manhã de uma reunião com o delegado desse caso, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com a OAB. Lívia Torres tem os detalhes pra gente. Lívia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa reunião durou cerca de 2 horas. Os familiares dos meninos desaparecidos disseram que a Polícia Civil informou que tem recebido várias informações através do Disque Denúncia, mas que grande parte dessas informações é falsa. Ou seja, depois de 6 meses desse desaparecimento, ainda tem gente passando trote para a delegacia. Os policiais também disseram que trabalham com uma nova linha de investigação, mas não puderam adiantar do que se trata para não atrapalhar o trabalho da polícia. A ideia dessa reunião foi cobrar mais agilidade, também mais informações sobre as investigações. A gente lembra que o Lucas Mateus, o Alexandre e o Fernando Henrique, eles desapareceram no dia 27 de dezembro do ano passado, bem pertinho do Réveillon. Imagens de câmeras de segurança aqui da região de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, mostram os 3 meninos caminhando naquele dia como se estivessem indo em direção à Feira de Areia Branca, uma feira conhecida aqui na região, que acontece sempre aos domingos. Eu cheguei a conversar com as 3 mães dos desaparecidos e também com a avó deles, que está muito angustiadas, aliás, todas muito angustiadas. Elas disseram que estão esperando há 6 meses uma resposta. Portanto, conversamos com a avó e gravamos uma entrevista. Vamos ouvir o que ela disse. Olha só. Tudo que chega, eles vão no local onde está checando as denúncias. E que ele não vai cansar, não vai parar, enquanto eles não encontrar o que foi feito com meus netos e o filho da Tatiana. A gente vai cobrar aqui. A Câmara Municipal do Rio cassou o mandato do vereador doutor Jairinho, atualmente sem partido. Ele é acusado de torturar e matar o enteado de 4 anos. Por 49 votos a 0, o plenário aprovou o relatório do Conselho de Ética, que apontou quebra de decoro. Jairinho e a mãe do menino, a Monique Medeiros, estão presos desde abril. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. Jairo Souza Santos Júnior foi eleito vereador pela primeira vez em 2004 e estava no 5º mandato. Quem assume no lugar dele é o suplente, o Marcelo Diniz Anastácio, do Solidariedade. Esta foi a primeira vez que a Câmara do Rio cassou o mandato de um vereador. Com a decisão, o Jairinho perde os direitos políticos pelos próximos 8 anos. E no Rio Grande do Sul, as pessoas que vivem nas ruas estão sofrendo muito com a onda de frio.
Em Santa Maria, mais um dia gelado hoje. Temperatura de 5 graus, com vento e muita umidade. Um sofrimento para quem dorme nas calçadas da cidade. Ele fala bem a verdade. A gente se abraça um no outro. Para se esquentar. Para tentar aliviar um pouco do desconforto dessas pessoas que vivem na rua, voluntários aqui de Santa Maria estão usando materiais reciclados para fazer essas esteiras térmicas, um tipo de saco de dormir para colocar assim no chão e isolar um pouco do gelo da calçada. Eles pensaram num modelo que fosse fácil assim de fechar e carregar como se fosse uma bolsa ou uma mochila. Além de cobertores doados, os voluntários usam caixinhas de leite, que funcionam como um isolante térmico para fazer a esteira. O material com camadas de polietileno, papelão e alumínio é leve e aquece. Primeiro você tira as pontas, os fundos laterais, né? Fundo inferior e superior, abre ela, corta, né, com a tesoura e higieniza ela. Então, aproveitando esse material que vai para o lixo, que é de descarte, né, nas casas, a gente dá uma continuidade de vida útil dele. As esteiras são costuradas por detentos do presídio de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade extremamente fria no inverno. Para nós tem trazido muita satisfação poder contribuir com esse projeto. Das 150 pessoas que vivem nas ruas de Santa Maria, 40 já receberam as esteiras térmicas. Entre elas, o Eliezer. Tá quentinho, não quero ser aqui. Foi bastante emocionante, porque um deles, inclusive, se abraçou na esteira e começou a chorar. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a prefeitura abriu o ginásio de esportes essa semana para receber as pessoas em situação de rua. Além de uma cama quente, aqui eles têm roupas, comida e itens de higiene pessoal. E na chegada fazem teste para Covid-19. Tá muito difícil, tá difícil. Tá frio. Daí já tem mais segurança, né? Daí eu já prefiro ficar aqui daí. Os bichos de estimação também são bem-vindos. Isso diminui a resistência de quem não quer se separar dos amigos. No albergue eles não podem ter esse acesso, né? E aqui eles podem trazer os seus animaizinhos, se acesso é livre para eles, né? Uma iniciativa que aquece até o coração de quem ajuda. Separei algumas colchas, porque a gente tem que ajudar. Tem quem precisa e quem tem mais pode doar um pouco o que tem. Casaco, camisas, calças, tudo um pouco. Faz a diferença, vai dar uma diferença. Vai dar uma aliviada. Melhor que tá aí na rua, né? Pois é. Tiago, você cantou essa bola, né, do frio aí, centro-sul do país. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Para você que nos acompanha também. Pois é, né? A partir de hoje, as tardes já vão ficando com temperaturas um pouquinho mais altas no centro-sul do Brasil. Aquela poderosa massa de ar frio começa a perder um pouco da força. Mas como as manhãs ainda estão geladas, mais cedo geou de novo na Serra Catarinense. Olha que bonito. São Joaquim, tudo amanheceu assim, Maju, branquinho. E não foi só no sul, né? Não foi. A gente tem temperaturas muito baixas pelo país hoje, tá? Em Cuiabá foi a manhã mais fria do ano até agora, 5,9 graus. Brasília também, 7,6. Rio de Janeiro, 8,7. Agora isso aqui não tá errado não, tá? Menos 9,9 graus lá em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. Essa temperatura em Itatiaia é a oficial registrada na estação do Instituto Nacional de Meteorologia. E também a menor temperatura registrada no Brasil esse ano. Mais uma, né, das estações do Parque Nacional chegou a marcar menos ainda, 14,8 graus abaixo de zero. Já na cidade do Rio, agora à tarde, bem diferente, tá? Apesar do sol, não vai esquentar muito, chega só aos 22 graus. Aqui em São Paulo, sobe um pouquinho comparando com ontem, vai fazer 18 graus. E esse ar mais frio, né, também está bem seco no centro-sul do país. Por isso você viu ali que estava aquele vermelhão e esse amarelão nesse mapa aqui, né? Você pode olhar do Acre até o Rio Grande do Sul, pegando o interior do Nordeste também. Tempo firme, então, dominando o Brasil, mas tem chuva que pode vir forte. Você viu que a chuva está represada, tanto no norte quanto no Nordeste. Então, entre aqui, ó, Sergipe e também Rio Grande do Norte, pancadas bem fortes e também em parte do norte do país. Atenção, tá, para os grandes volumes de chuva entre Sergipe
e Rio Grande do Norte. Então você vê aqui, ó, Boa Vista com 20 milímetros, Fortaleza 25, Maceió com 35 milímetros, João Pessoa 45, Recife 45 milímetros. Em Aracaju, o sol nem vai aparecer, pode acumular 60 milímetros até a noite, o que é bastante. E aí sim, a máxima vai só até os 25 graus por lá, Maju. Amanhã. Vamos falar então um pouco de amanhã, né? Amanhã tem bastante chuva ainda. Eu preciso que você olhe aqui comigo este mapa. Entra aqui, ó, Recôncavo Baiano, tá? Pegando aqui do Ceará também até aquela faixa em Roraima. No centro-sul do país, o dia ainda vai começar bem gelado amanhã. Olha as mínimas, 6 graus lá em Curitiba, 12 em Floripa, São Paulo com 9, 13 em BH, 10 lá em Cuiabá. Com esse frio todo e o ar seco, esses lugares aqui ainda podem ter geada de novo amanhã. Pegando parte aqui do sul do país, destaque para General Carneiro, que deve chegar aos -2, e também até em Monte Verde, Minas Gerais, com 1 grauzinho. Eita, friaque, julho está começando, e aí? Julho começando, deve ser um mês, então, com temperaturas um pouco mais altas que o normal e também muito seco em parte do sul e do norte também. Até a metade do mês, Maju, nada de chuva nessa área imensa aqui, só mais restrita lá no norte. Vou pro outro extremo agora, Tiago, obrigada, porque enquanto aqui o Tiago está falando de frio, né, no hemisfério norte é o calor que está fora de controle. Em alguns lugares dos Estados Unidos, a estiagem já é a pior dos últimos 20 anos. E no Canadá, o número de mortes que podem ter relação com esse calor não para de subir. Chama aqui Felipe Santana, que traz os detalhes para a gente. Oi, Felipe. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui em Nova York também teve uma onda de calor no início da semana, mas agora está chovendo. Ontem também choveu a noite inteira e isso ajudou a diminuir as temperaturas. Agora, a escassez de água e o risco de incêndios ainda atingem 11 estados aqui nos Estados Unidos. Agora, foi no Canadá que o bicho pegou de verdade, porque o país quebrou por 3 vezes consecutivas essa semana o recorde de temperatura mais alta. Agora, o recorde por lá é de 49,6 graus Celsius na cidade de Lytton, na Colômbia Britânica. Geralmente, a média máxima nessa cidade, em julho, é de 28 graus Celsius. O número de mortes suspeitas de estarem relacionadas com esse calor no Canadá desde sexta-feira já subiu para quase 500 pessoas. É um número 3 vezes o normal para o período. O consenso entre os cientistas é que não dá de fazer uma ligação assim imediata de um evento isolado como esse com as mudanças climáticas, mas que é claramente um sintoma, porque o que os especialistas dizem é que a gente vai ver cada vez mais recordes de temperaturas altas e também baixas. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden fez um discurso em que associou o fenômeno lá no Canadá às mudanças climáticas e pediu que seja aprovado o pacotão de investimentos que ele propõe. São trilhões de dólares para transformar a infraestrutura americana e criar uma economia verde que produza menos gás carbônico e que também seja resiliente aos desastres que virão por causa do aquecimento do planeta, Maju. É isso, a era dos extremos, né, Felipe? Obrigada pelas informações, bom dia aí para você. Mais fresquinho, e começou a valer hoje na União Europeia o certificado verde. Com esse documento, fica então liberada a circulação interna de turistas que foram vacinados contra a Covid nos 27 países membros do bloco. A rotina nos aeroportos da Europa muda a partir de hoje. Além de passagem e passaporte, quem está viajando agora tem que apresentar um outro documento que vai abrir portas para aquela vida que a gente tinha antes da pandemia. O certificado de vacinação. Esse casal francês contou que é muito fácil usar o certificado e que já tomou as 2 doses da vacina. Recebemos um código, abrimos o aplicativo e pronto. Você só precisa ter bateria suficiente no celular ou uma cópia em papel. O documento, padronizado pela União Europeia, será aceito pelos 27 países membros a partir de hoje. O objetivo é facilitar a circulação de pessoas que se vacinaram, testaram negativo ou tiveram Covid. Todos na Europa podem viajar com segurança e liberdade neste verão. O certificado digital de agora é uma realidade em todo o bloco, comemorou o porta-voz da Comissão Europeia. Só aqui em Portugal já foram emitidos mais de 1 milhão de certificados. Em toda a Europa, mais de 200 milhões. No aplicativo do Sistema de Saúde local, basta preencher a data de nascimento e o número de identidade
que em poucos segundos o documento está liberado. Por enquanto, só são válidas para comprovação vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos. Além de permitir viagens, o certificado digital europeu também pode ser usado internamente pelos países, para permitir a circulação no território e o acesso em eventos culturais e esportivos. Já tem jeito para quem esquece cartão de crédito e dinheiro em casa. Mas sem o passaporte da vacina, vai ficar difícil andar por aí. E a gente viu agora na reportagem do Leonardo Monteiro que esse passaporte verde da União Europeia só vale para pessoas que tomaram as vacinas que são aprovadas, que foram aprovadas do bloco europeu. Mas a Organização Mundial da Saúde, em nome do COVAX, que é aquele consórcio, para distribuição igualitária de vacinas, pediu que os governos reconheçam como imunizadas todas as pessoas que receberam vacinas que são consideradas seguras e eficazes. Isso para evitar a discriminação. Então, chama aqui o Pedro Vedova, que traz mais detalhes sobre esse assunto, Todas as vacinas consideradas seguras e eficazes poderiam ser usadas nesse passaporte, então, E aí, será que vão aceitar isso, Pedro? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, para todo mundo. É um motivo de muita negociação por aqui. A União Europeia, por exemplo, não está recebendo sem restrições nem os britânicos que foram totalmente vacinados, apesar de o bloco europeu ter aprovado as mesmas vacinas que a agência reguladora britânica. E hoje mesmo, essa agência reguladora da União Europeia disse que essas vacinas funcionam contra todas as variantes. O problema é que os europeus estão bem ressabiados em relação a essa variante Delta, que domina, de fato, aqui o Reino Unido. Ontem mesmo o governo britânico registrou mais de 26 mil mortes. Essa é a maior quantidade, 26 mil contágios, é bom que fique claro. Esse é o maior número em 6 meses. E o número de mortes, na verdade, está num patamar muito inferior, de 20 mortes por dia, 22 mortes registradas ontem. Então, o primeiro-ministro britânico está dizendo que isso tem a ver com a vacinação, é a vacinação que está conseguindo diminuir a letalidade do novo coronavírus para esse patamar de 20 mortes aqui no Reino Unido. Então, o Boris Johnson fala que isso com base nos 2/3 dos adultos que foram vacinados com 2 doses. Se pegar uma dose só, 84% da população adulta aqui no Reino Unido já foi vacinada com uma dose pelo menos. E isso também, Maju, explica em parte o que está acontecendo com a Rússia. A Rússia também sofre com essa variante Delta, só que lá sim o patamar de morte está muito alto, está perto de 700 mortes por dia. E o governo russo é um governo que oferece amplamente as vacinas por lá, a ponto de ser o primeiro governo a oferecer uma dose de reforço até para quem já foi totalmente vacinado. Mas grande problema são essas pessoas que têm desconfiança em relação à vacina. Só 15% da população adulta recebeu uma dose de vacina lá na Rússia e o governo está tentando acelerar essa vacinação por lá, incentivando a população a sair para se vacinar. A OMS está alertando que há possibilidade real de ter uma nova onda letal aqui na Europa e eles estão dizendo que as condições estão postas. Enumeraram 3 grandes motivos: essa variante Delta, que seria mais contagiosa, a diminuição das restrições junto com o aumento das interações sociais, com mais viagens, com esse verão europeu que se aproxima. Havia 10 semanas que o número de contágio vinha caindo aqui na Europa como um todo, mas na última semana a OMS registrou um aumento de 10%, então, Maju, o alerta está dado. É isso, alerta dado, Pedro, obrigada. Vamos para a Argentina, então, porque lá na Argentina começou a valer hoje uma quarentena obrigatória para quem entrar no país. Seja um argentino voltando para casa, seja um estrangeiro que more na Argentina, todos vão ter que ficar até 7 dias em um dos hotéis determinados pelo governo. Essa medida, obviamente, é para tentar frear o avanço da Covid. Cada vez menos passageiros passam por estas portas. O governo argentino reduziu ainda mais o número de pessoas autorizadas a entrar por dia no país. Eram 2.000, agora são 600. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a disseminação da variante Delta do coronavírus. O único objetivo é evitar essa variante nova. Por enquanto, só temos 2 casos no país, afirmou o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. É na província, a 30 quilômetros do centro da capital Buenos Aires, que se encontra o aeroporto de Ezeiza, o único do país que tem recebido voos internacionais. No local, foi instalado um laboratório. Todo mundo que chega do exterior, além de apresentar um teste PCR negativo,
feito antes do embarque, precisa realizar um novo teste ao desembarcar. A Associação Internacional de Transporte Aéreo criticou a medida. Lo recibimos com bastante surpresa, na verdade. Recebemos com muita surpresa. Estamos preocupados porque agora temos 1.400 pessoas afetadas diariamente para voltar à Argentina, disse Peter Cerdá, vice-presidente para a América Latina da Associação Internacional de Transportes Aéreos. Além da redução no número de voos e de passageiros, o governo argentino adotou uma outra medida que entra em vigor hoje e vai até o dia 31 de agosto. Todo argentino ou residente que entre no país terá que cumprir uma quarentena obrigatória de 7 dias e que poderá ser em hotéis determinados pelas províncias. Após registrar 3 semanas de queda, o número de casos voltou a subir. E a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 69%. Junho foi o mês em que o país mais recebeu e aplicou vacinas. Até o momento, quase 17 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose da vacina, o que corresponde a 37% da população. Vamos aqui voltar para o Brasil para ver os dados da pandemia por aqui, que são reunidos pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Em 24 horas, o Brasil registrou 2.127 mortes por Covid. No total, 518.246 óbitos. Mais da metade dessas vidas foram perdidas nos últimos 4 meses. Então, março, abril, maio e junho. De terça para quarta-feira, foram registrados 47.038 novos casos. Total de casos, 18.559.164. Pela primeira vez, em mais de 2 meses, notícia boa, as médias de casos e de mortes estão com tendência de queda ao mesmo tempo. A média de casos entrou em queda, 21%, em 2 semanas. São 55.484 novos casos por dia. A média de mortes teve o 4º dia seguido de queda, 22%, e está em 1.572 óbitos por dia. No mapa agora, a situação dos estados. Nenhum estado registrou alta na média de mortes. Em estabilidade, temos 11 estados e 15 estados e o Distrito Federal aparecem com redução na média de mortes. Maiores quedas foram no Acre, com 85%, e no Paraná, com redução de 68%. Em Natal, tem uma operação investigando supostas irregularidades na compra de respiradores para o hospital de campanha da cidade. A Emily Virgílio acompanhou a operação e conta pra gente, respirador com defeito. O que aconteceu, Emily? Boa tarde. Oi, Maju. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A operação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em Natal, Aparecida de Goiânia e Goiânia, no estado de Goiás. Um dos alvos foi a Secretaria de Saúde de Natal. Segundo a Controladoria Geral da União, as investigações apontam irregularidades na compra de 20 respiradores no valor de R$ 2.160.000 que seriam utilizados no Hospital de Campanha de Natal. Ainda de acordo com a CGU, levantamentos indicaram que os equipamentos comprados tinham origem e qualidade duvidosas e que alguns apresentaram defeitos já na entrega. Segundo a Polícia Federal, alguns dos respiradores já tinham até 15 anos de uso e origem clandestina, já que a empresa fabricante informou que os números de série não correspondem aos equipamentos produzidos por ela. A Justiça determinou o bloqueio dos bens dos investigados, mas não divulgou a identidade dos envolvidos. O secretário de Saúde de Natal disse não acreditar em irregularidades na compra de respiradores e que falar em superfaturamento no período de pandemia, quando há uma escassez de equipamentos e insumos, é prematuro. A Prefeitura de Natal disse que disponibilizou todas as informações solicitadas pela Controladoria Geral da União e disse que o processo de compra é lícito. Maju. Obrigada, Emily. As vacinas da Janssen, que foram doadas pelo governo americano e que chegaram na semana passada aqui ao Brasil, ainda não foram distribuídas aos municípios. Bom, o Ministério da Saúde diz que essa distribuição deve começar amanhã. Os infectologistas são unânimes em afirmar que qualquer atraso no cronograma de entregas de vacinas preocupa.
2.050.000 doses da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, chegaram ao Brasil na sexta-feira passada. A segunda remessa, 947.000 doses, desembarcou no sábado. Do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, as vacinas foram para o centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, na região metropolitana. Os imunizantes foram doados pelo governo americano depois da mobilização da Frente Nacional de Prefeitos. Edivaldo Nogueira, presidente da entidade, disse que as vacinas ainda não foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos municípios. O tempo entre a vacina chegar no aeroporto de Viracopos, que foi no dia 25, né? E até ser liberada ontem, foram 6 dias. Na minha opinião, é um tempo longo demais, né, para um trâmite burocrático. Uma vacina, inclusive, que já está funcionando aqui no Brasil. Alguma coisa deve ter acontecido que eu, pessoalmente, não tenho a noção do que foi, mas que lamento que tenha demorado tanto tempo nesse trâmite entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. Ontem, o Ministério da Saúde disse que aguardava a liberação dos 2 lotes da vacina da Janssen pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a expectativa era distribuir os 3 milhões de doses em até 48 horas. A Anvisa rebateu, disse que ainda faltavam informações complementares e necessárias para a distribuição das vacinas. Só no fim do dia, a agência divulgou que recebeu os documentos do Ministério da Saúde para a liberação das 947.000 doses. À noite, a Anvisa liberou a outra remessa de 2 milhões de doses. São 3 milhões de brasileiros que serão imunizados numa única dose, né? Então, isso seria um impacto muito positivo nessa fase que nós estamos vivendo da vacinação no Brasil. A vacina da Janssen usa uma tecnologia chamada de vetor viral para proteger contra a Covid. Ela carrega um vírus inativado do resfriado comum, que é preenchido com o código genético de uma parte do coronavírus. É a proteína S, aqueles espinhos do vírus da Covid. Isso já é suficiente para o corpo achar que está sendo atacado pelo coronavírus e, então, começar a produzir anticorpos e células de memória que nos dão imunidade. Diferentemente de outras vacinas, a Janssen tem dose única, o que permite uma proteção mais rápida. Vantagem que vai ficando reduzida com o atraso no cronograma de entregas. Se nós pensarmos que nós iniciamos a vacina em janeiro, nós estamos muito atrasados na vacinação da população. Então, os números com a mortalidade acima de 1.000 óbitos ou próximo a 1.000 óbitos por dia ou mais, isso ainda é assustador, não é para a gente se acostumar a esses números. E o que vai fazer com que esses números diminuam é a vacinação da população. Então, nós temos que vacinar o mais rápido possível toda a população. O Ministério da Saúde disse em uma nota divulgada agora há pouco que nos próximos 3 dias vai distribuir 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid para os estados e Distrito Federal. Entre essas doses estarão os 3 milhões da Janssen de dose única. Agora vamos aqui para o telão os números da vacinação reunidos pelo consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde. Em 24 horas, 1.034.598 brasileiros tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid. 281.180 receberam a segunda dose ou a dose única. Total do dia ficou em 1.315.778 vacinados. Até agora, são 73.569.254 os que receberam a primeira dose aqui no Brasil. Isso corresponde a 34,74% da população. 26.268.826 receberam segunda dose ou dose única, o equivalente a 12,41% da população. No mapa, em verde mais escuro, esse verde indica os estados que mais avançaram na imunização completa. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Pará são os 5 primeiros. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus.
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde aprovou hoje o início dos testes em humanos da Butanvac, aquela vacina contra a Covid que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Agora falta uma última autorização da Anvisa, para o início dos testes que serão feitos pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior do estado. Nessa etapa, 418 voluntários vão ser escolhidos para participar dos testes entre as 93 mil pessoas que já fizeram um pré-cadastro. Falar de China, 100 anos do Partido Comunista da China foram marcados por um duro discurso do presidente, que é o Xi Jinping, e por protestos em Hong Kong. Uma grande celebração foi realizada na Praça da Paz Celestial. A banda militar fez uma apresentação milimetricamente ensaiada. Helicópteros sobrevoaram a praça. Teve desfile militar e uma salva de tiros de canhão. Em um discurso com tom ameaçador, o presidente chinês Xi Jinping disse que o país nunca permitirá que ninguém intimide, oprima ou subjugue a China e completou: qualquer um que tentar intimidar ou influenciar o país terá sua cabeça esmagada. A China acusa repetidamente os Estados Unidos de tentarem conter seu crescimento, e esses comentários também são vistos como uma referência a Washington. Atualmente, a China enfrenta críticas por supostas violações dos direitos humanos e repressão em Hong Kong. Por causa da comemoração do centenário, houve protestos e prisões por lá. E ainda hoje a gente volta a falar da CPI da Covid, que está ouvindo o depoimento de Luiz Dominguete. E a seguir, uma operação contra garimpeiros ilegais destrói acampamentos e motores usados na extração de ouro em Roraima. A Amazônia brasileira tem o maior número de focos de queimadas num mês de junho desde 2007. No Supremo, a última sessão com a presença do ministro Marco Aurélio Mello antes da aposentadoria. Voltamos já já. Bem-vindo ao Carioca Palace. Está decidido. Vou vender o Carioca Palace pro Eric Ribeiro. Nós vamos roubar o dinheiro da venda do hotel. Os 4 malas. Uma para cada um. Eles planejaram um assalto perfeito. O hotel foi roubado. Eu não falei que ia dar certo, não! É rica. Só que não. Todos os funcionários do Carioca Palace estão na lista de suspeitos. A gente tem milhões, mas a gente não pode gastar. Nada é tão ruim que não possa piorar. E não é que piorou. A polícia tá de olho vivo. Pegamos o ladrão. Em julho, começa a edição especial da próxima novela da Globo. A história do roubo que virou roubada. Pega, pega. Jonas fica irritado ao saber que Lourenço esteve com Tiago. Eu espero que dessa vez você dê a atenção que seu filho precisa, tá? E tome uma providência para proteger a nossa família. Ele que não se atreva, ele vai ver que mexeu com o homem errado. E Alice quer a ajuda de Ana para se aproximar de Sofia. Porque por mais que eu nunca tenha trocado uma palavra com ela, Ana, ele me ama. Agora eu te pergunto, será
que ela sabe que eu existo. Hoje, a vida da gente. De volta, a economia brasileira gerou 280 mil empregos com carteira assinada no mês de maio. Esses dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Esse resultado representa uma aceleração na criação de vagas em relação a março e abril deste ano. E é muito melhor do que o registrado em maio do ano passado, quando foram fechadas mais de 373 mil postos de trabalho. Foram fechados. Nos primeiros 5 meses do ano, 1.200.000 vagas com carteira assinada foram criadas. Mês de julho começando, né? 1º de julho hoje, começa também a valer o reajuste da taxa extra na conta de luz, a tal da bandeira vermelha patamar 2. A ANEEL estima que as contas deste mês vão ficar cerca de 5% mais caras. O único remédio, por enquanto, economizar energia. Renato verifica atentamente a conta de luz todo mês. Ao longo da pandemia, o valor quase dobrou. Em parte porque o consumo aumentou mesmo, já que ele e a filha passaram a trabalhar em home office. Mas não foi só isso. Pelo fato novo que nós temos agora, que é essa taxação de bandeira vermelha, né? Que no caso específico da minha última conta representou quase 10% do valor da conta, foi a bandeira vermelha. As bandeiras tarifárias são taxas cobradas a mais dos consumidores quando o custo para gerar energia sobe. A bandeira vermelha 2, a maior delas, é a que está em vigor atualmente. Passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. 52% de aumento. A ANEEL prevê que as contas vão ficar em média 5% mais caras. Para amenizar o impacto no bolso, só mudando hábitos, como desligar as lâmpadas sempre que sair dos ambientes, desligar eletrônicos como computadores sem uso por mais de 1 hora, usar a máquina de lavar na capacidade máxima, juntar as roupas para passar de uma vez só e ficar atento ao uso dos campeões de consumo, o ar-condicionado e o chuveiro elétrico. Banho rápido, se vai ensaboar, fecha a torneira, depois abre de novo e mantém essa média de 6, 7, 8 minutos por banho, que aí se tem uma economia razoável. O impacto do aumento da conta de luz não vai ser só para as residências. As empresas também vão precisar rever algumas práticas, principalmente as da indústria, que é o setor da economia que mais depende de energia elétrica para funcionar. O Daniel não contava com esse custo a mais, justamente no momento de retomada da produção, depois de baixa por causa da pandemia. Entendemos que na cadeia inteira pode chegar a um aumento de até 10%. E isso é muito alto num momento como esse, né? Para a indústria não é fácil porque a gente já vem bastante enxuto, né? Depois de toda essa crise que passamos. Então, algo que está tirando, eu diria, o nosso sono. Militares do Exército e da Polícia Federal fazem uma operação para retirar garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami, em Roraima. Chama o Robson Moreira aqui, conta pra gente como é que tá a situação por aí, Robson. Boa tarde. Oi, Maju, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a Polícia Federal informou que até agora 6 acampamentos de garimpeiros já foram destruídos na terra indígena Yanomami, aqui no norte de Roraima. Além disso, os militares apreenderam motores usados na extração do ouro e cerca de 2.500 litros de diesel. Ao perceberem a chegada dos militares, os garimpeiros fugiram pela mata e ninguém foi preso. Mas a estrutura desses acampamentos também chama a atenção. Em um deles, os agentes encontraram uma antena para acesso à internet e até um salão improvisado para corte de barba e cabelo dos garimpeiros. A região é alvo de pelo menos 20 mil invasores que fazem a extração ilegal do ouro nos arredores das comunidades indígenas. Vale lembrar que entre os dias 12 de maio e 4 de junho, o Exército e a Polícia Federal já haviam desativado 7 garimpos no local. A operação, que também conta com o apoio do IBAMA e da FUNAI, começou na última terça-feira, mas, de acordo com a PF, ainda não tem uma data para terminar.
A terra indígena Yanomami é a maior reserva indígena do país. Com quase 10 milhões de hectares, cerca de 27 mil índios vivem na região em mais de 370 aldeias. Maju. Obrigada, Robson. O INPE registrou o maior número de focos de calor dos últimos 14 anos para o mês de junho na Amazônia. A repórter Yanara Garcia tem os detalhes. Boa tarde, Yanara. Olá, Maju. Boa tarde para você. Muito boa tarde a todos. Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o mês de junho registrou o maior número de focos de calor na Amazônia desde 2007, na comparação com o mesmo mês dos anos anteriores. Foram 2.308 focos de calor, o que representa aumento de 2,6% em relação a junho do ano passado, quando já tinha sido registrado um recorde histórico. O estado de Mato Grosso é o que tem registrado a maior quantidade de focos de calor na Amazônia brasileira, 66% dos focos. O governo de Mato Grosso informou que realiza ações de prevenção desde o início do ano e que alcançou uma redução de focos de calor em todos os biomas, inclusive na região amazônica aqui no estado. Nós também entramos em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas ainda não tivemos retorno. Maju. Obrigada, Yanara. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a esposa dele, a Jill Biden, visitaram hoje a cidade de Surfside, na Flórida, onde um prédio desabou na semana passada. O presidente prometeu que o governo federal vai cobrir os custos dos primeiros 30 dias da operação de resgate e agradeceu o trabalho dos bombeiros e socorristas. Já são 18 mortes confirmadas no desabamento, incluindo 2 crianças. 145 pessoas estão desaparecidas. E uma homenagem lembrou a princesa Diana, que completaria 60 anos hoje. Os filhos dela, os príncipes Harry e William, inauguraram uma estátua de Diana no Palácio de Kensington, onde a princesa de Gales viveu com o ex-marido Charles. Os dois disseram que esperam que a estátua seja vista para sempre como um símbolo da vida e do legado da mãe. E agradeceram aos que mantêm viva a memória da Lady Di, uma das figuras mais marcantes da coroa britânica. Os irmãos Harry e William vinham evitando encontros públicos desde a entrevista de Harry e a esposa, Meghan Markle, em que Meghan relatou preconceito contra ela na realeza. A última vez que os dois estiveram juntos em frente às câmeras foi no funeral do avô, o príncipe Philip. E o mais antigo ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, se aposenta no próximo dia 12, após 31 anos na corte. Hoje, na última sessão antes do recesso do Judiciário, Marco Aurélio foi homenageado. O presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, anunciou a homenagem ao decano do tribunal logo na abertura da sessão. Quem falou em nome da corte foi o ministro Dias Toffoli, que destacou coerência e integridade nas decisões do colega Marco Aurélio Mello. Com seu rigor analítico e método próprio de raciocínio jurídico, Sua Excelência foi o autor de teses lapidares, que hoje compõem a jurisprudência imemorial desta Suprema Corte, pela importância para a afirmação dos direitos fundamentais, notadamente das garantias do processo penal, da dignidade da pessoa humana e do princípio democrático. O ministro Dias Toffoli lembrou que quando Marco Aurélio foi presidente do STF, assumiu a presidência da República em 4 momentos em 2002 e que em uma delas foi quem criou a TV Justiça. Marco Aurélio também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral por 3 vezes e foi Marco Aurélio quem realizou a primeira eleição com o uso da urna eletrônica. A história está aí a comprovar a credibilidade da justiça eleitoral, expressa por meio das urnas eletrônicas na confiança de que agora o voto dado é efetivamente o voto contabilizado. Vossa Excelência deixa neste Supremo Tribunal uma marca indelével que influenciará os ministros vindouros e a nós, que tivemos o privilégio de aqui conviver
com Vossa Excelência. Ao discursar, o presidente do STF, Luiz Fux, se solidarizou com as vítimas da Covid. Fux falou sobre algumas características da atuação do decano da Corte. Disse que as decisões do ministro Marco Aurélio foram marcadas pelo humanismo e tomadas com sabedoria e coragem. O ministro decano nos ensinou que, mesmo na presença de tempos estranhos, mesmo nas crises agudas ou de quadras alviçareiras, é preciso julgar com desassombro maior e observando a organicidade do direito. Saiba que esta corte sempre será a sua casa. Apesar de passageiros nos cargos públicos que todos nós exercemos, os feitos em prol do fortalecimento das instituições em benefício da sociedade não conhecem tempo nem espaço, permanecem atemporais e universais. Suas contribuições para a vida pública são fundamentais para a construção da nossa democracia e para a institucionalização do nosso país. Não temos palavras para agradecer o brasileiro que Vossa Excelência foi, ostentando esta capa e essa cadeira. Marco Aurélio se formou em 1973 na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passou pelo Ministério Público da Justiça do Trabalho, foi juiz do TRT e chegou ao Tribunal Superior do Trabalho antes de ser indicado ao Supremo em 1990. A indicação foi do presidente Fernando Collor, de quem é primo. Entre os votos marcantes do ministro, um dos destaques é que foi a partir do entendimento dele que o STF autorizou a interrupção da gravidez no caso de fetos sem cérebro. Outro foi no julgamento que permitiu aos transgêneros a mudança de nome no registro civil, sem mudança de sexo. Também foi do ministro o primeiro voto na mudança de entendimento do STF, que passou a impedir prisão depois de condenação em segunda instância em 2019. Reconheceu a constitucionalidade de artigos da Lei Maria da Penha e deu o voto condutor para o plenário permitir o uso de algemas somente em casos excepcionais. No ano passado, Marco Aurélio reconheceu o papel dos governos locais nas medidas para o enfrentamento da pandemia, como restrição de locomoção, mas sem liberar o governo federal de suas responsabilidades na crise sanitária. Em abril deste ano, o ministro determinou que o censo demográfico fosse realizado, apesar de o governo dizer que não havia orçamento para isso. Segundo ele, suspender o censo, que já tinha sido adiado por causa da pandemia, fere a Constituição. Alegou que as informações do censo são fundamentais para analisar a realidade do país e implementar políticas públicas. Em julgamento no plenário virtual, os ministros decidiram que o censo tem que ser realizado em 2022. No discurso feito de casa por causa da pandemia, o ministro Marco Aurélio falou sobre a escolha dele pelo direito, sobre as decisões mais importantes que tomou e sobre a amizade com outros ministros. Afirmou que foi feliz no serviço público, onde atuou por mais de 55 anos, e especialmente no Supremo. Disse que se emocionou com a homenagem. O presidente foi muito feliz na bancada do Supremo, na ocupação de uma das 11 cadeiras mais importantes da República. Porque, afinal, são cadeiras situadas no Supremo, e o vocábulo revela órgão de gradação maior. Tive realizações incontáveis como servidor de meus semelhantes. E sempre atuei com espontaneidade, com desassombro, com pureza d'alma. Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência dos meus pares, considerado espírito irrequieto que mantenho.
Nesse adeus, eu tenho a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará a nacionalidade. Que assim o seja, e o meu muito obrigado de coração a todos os senhores. A seguir, as últimas informações sobre a CPI da Covid e o depoimento de Luiz Dominguete. Ele teve o celular apreendido pela CPI depois de apresentar um áudio envolvendo o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas. E a série especial sobre as conquistas brasileiras nos Jogos Olímpicos. Até já! De segunda a sexta, depois do Jornal Hoje. Espetacular. Tem Rodrigo Hilbert e o seu tempero de família. Tá na hora de matar a fome. Terça, é a vez de Cozinheiros em Ação. Menino, que bocão. Quarta, tem a Cozinha Colorida da Capim. Fritura é a exceção da exceção da exceção. Combinado? Na quinta, Felipe Bronze fica perto do fogo. Na brasa, melhor ainda. E sexta, a rainha da cocada e os doces deliciosos. É de segunda a sexta, depois do Jornal Hoje. Salve-se quem puder. Últimas semanas. Kira dá de cara com Rafael, o ex-noivo que achava que ela tinha morrido. Kira, não foge. Eu não vou te perder de novo. Eu não vou poder te explicar nada ainda. Não, explica depois. Preciso fazer uma coisa. O que está acontecendo aqui? Hoje... Você não vai levar minha noiva! Noiva? O que você está falando? Parem! Vocês querem parar? Salve-se quem puder. Entidades da sociedade civil e políticos entregaram ontem, lá para a Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que unifica argumentos de outros pedidos que já haviam sido apresentados. O documento é assinado por juristas, representantes da sociedade civil e políticos de campo ideológicos que normalmente estão em lados opostos. Reunimos quase todos aqueles que apresentaram pedidos de impeachment, de todas as matizes políticas. De esquerda, centro-esquerda, de centro, de direita, centro-direita, que querem e têm um objetivo: livrar o país de um presidente que não tem condições de governá-lo. Não tenho nenhuma vergonha, nenhum receio de unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão, sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos. O texto diz que o presidente cometeu 23 crimes.
O documento aponta, por exemplo, que Bolsonaro desrespeitou a Constituição ao apoiar manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E cometeu crime contra a probidade na administração, como a falta de ação diante da denúncia de fraude no contrato para a compra da vacina Covaxin. A Câmara dos Deputados já recebeu outros 123 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Os pedidos só vão adiante com o aval do presidente da Câmara e não há prazo para isso. Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira disse ontem que vai esperar o fim da CPI da Covid para se manifestar, mas já sinalizou que não identifica a comprovação dos crimes apontados. A gente volta a Brasília, onde a CPI da Covid continua ouvindo o depoimento de Luiz Paulo Dominguete, ele que diz ter recebido um pedido de propina do agora ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que é o Roberto Ferreira Dias, numa negociação para a venda de vacinas contra a Covid. Agora quem está aqui é a Flávia Alvarenga e traz para a gente mais um resumo dessa manhã intensa e quente na CPI. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. A CPI continua ouvindo Dominguete. Teve uma pausa rápida de 20 minutos e mais cedo, a CPI, Dominguete contou que um parlamentar tentou negociar a busca por vacinas diretamente com a Davat. E o senador Humberto Costa, do PT, perguntou então para ele quem é esse político, quem é esse parlamentar. Dominguete então disse que o deputado Luiz Miranda, do Democratas, fez um contato direto com Cristiano Alberto Carvalho, que é o representante da Davat aqui no Brasil. O deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor público federal do Ministério da Saúde, denunciaram as irregularidades da vacina Covaxin. Em seguida, então, Dominguete reproduziu esse áudio. E Vossa Senhoria teria como declinar agora ou posteriormente quem foram esses parlamentares ou assessores? A informação que eu sei é inclusive com o áudio dele tentando negociar a vacina, a princípio o Ministério. Pode declinar o nome dele? Depois aqui que fez acusações contra o presidente da República. No caso... Sim, senhor, excelência. O Luiz Miranda procurou o senhor? Procurou a Davat, se não me engano, o Cristiano, inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacinas. Coloque o áudio. Coloque o áudio, o senhor pode colocar agora? Então, irmão, o grande problema é, vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, a gente nem perde tempo. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. Até que ele compra o tempo todo lá. Quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. Na sequência, o celular de Dominguete foi apreendido pela CPI para perícia. O áudio provocou uma desconfiança entre os senadores da comissão que viram na exibição desse áudio por Dominguete uma tentativa de desqualificar o deputado Luiz Miranda. Na semana passada, o deputado prestou depoimento aqui na CPI e disse que contou diretamente ao presidente Jair Bolsonaro sobre as irregularidades da Covaxin. Veja bem qual é o seu papel aqui. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda, tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão. Tá brincando com a gente? O deputado Luiz Miranda está convocado para estar terça-feira aqui na CPI. Ele está aqui. Se ele está envolvido, é problema dele, não é meu, não. Não é meu problema. Se o deputado Luiz Miranda estiver envolvido com maracutaia, se ele pegou pernada, isso é problema dele. Não é nosso. Sabe, não tem que proteger ninguém aqui. Para concordar com Vossa Excelência.
Em seguida, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, do MDB, insinuou que o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, se beneficiou de uma investigação da Polícia Federal sobre as irregularidades nesse contrato, que acabou gerando a ele o direito de ficar calado na CPI. Ele conseguiu ontem um habeas corpus. O depoimento do sócio da Precisa estava inclusive marcado para hoje, mas foi adiado. Ele só conseguiu esse habeas corpus porque ontem a Polícia Federal abriu uma investigação sobre esse contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde, e o Ministério Público Federal no Distrito Federal também abriu uma investigação. E como investigado, ele pode ficar calado na CPI para não produzir provas contra si mesmo. E nesse momento, quando o senador Renan Calheiros falou isso, teve uma confusão. Os senadores da ala governistas disseram que era uma grave acusação à Polícia Federal. Ontem nós tivemos uma eloquente utilização da instituição da Polícia Federal, porque não sendo investigado nessa comissão, o senhor Maximiano teve contra si aberto uma investigação na Polícia Federal. E essa investigação serviu de base para a concessão do habeas corpus pela ministra Rosa Weber. Numa burla. Não foi a ação da Polícia Federal que transformou ele em investigado. Quem transformou o seu Maximiano em investigado foi a quebra do sigilo telemático do senhor Maximiano, feita por essa CPI. Foi a decisão de Não, Fernando, não é verdade. A Polícia Federal ontem instaurou um inquérito. Com base nesse inquérito, ele se tornou investigado. Não estou acusando a Polícia Federal. Acusou, Renan. Eu estou falando que a Polícia Federal, que é uma instituição respeitável, foi usada. Levantou. Tentaram usar o Supremo na semana passada. E usaram ontem o Supremo Tribunal Federal. Quando viu... Depois da divulgação do áudio do deputado Luiz Miranda, o próprio deputado veio aqui ao Senado e deu uma entrevista aos jornalistas. E ele disse que ele negou aquele áudio, ele negou que aquelas tratativas que aparecem no áudio eram com o Ministério da Saúde. Segundo o deputado Luiz Miranda, o áudio é de outubro do ano passado e se trata de uma negociação entre empresas para a compra de luvas e que ele estaria fazendo essa intermediação e que, inclusive, o áudio divulgado foi editado. O representante da Davat aqui no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, também negou à TV Globo que o áudio se refere a vacinas. Disse que não recebeu esse áudio diretamente do deputado Luiz Miranda e que o áudio é do ano passado. Maju. Que novelo, tudo muito confuso ainda, né? Obrigada, Flávia, pelas informações. Falar de Olimpíada, porque essa semana o Jornal Hoje está exibindo uma série especial sobre as conquistas brasileiras em 125 anos de Jogos Olímpicos. E hoje o caminho aqui das medalhas chega às décadas de 1980 e 1990. São muitos fatos marcantes. O ouro de Joaquim Cruz, a geração de prata do vôlei, as primeiras conquistas do judô. Você vai ver tudo isso na reportagem do Edgar Alencar. Atenção, emissoras da Rede Globo. Atenção para o top de 8 segundos. Rede Globo apresenta, diretamente de Moscou, Olimpíadas 80. Em 1980, o Jornal Hoje tinha só 9 anos de vida, ainda um outro logotipo e esse fundo azul. A Rede Globo, pela primeira vez, fazia uma cobertura olímpica no local do evento. De Moscou, as reportagens mostraram uma edição marcada pelo grande boicote liderado pelos Estados Unidos. 61 países não enviaram atletas para a então União Soviética. O presidente Jimmy Carter pediu hoje ao Comitê Olímpico dos Estados Unidos para boicotar as Olimpíadas de Moscou se a União Soviética não retirar as tropas do Afeganistão até o mês que vem. Houve uma facilidade, né? Porque o boicote, nós tivemos então a possibilidade de competir e ganhar algumas medalhas. Era necessário isso para haver um ponto de partida para se disputar. Desse ponto, partiu a maior e mais premiada delegação brasileira até então. 4 medalhas e, pela primeira vez, 2 ouros. Medalha de ouro para o Brasil.
Se a vela e o salto triplo já eram boas notícias velhas, a novidade para a audiência foi a primeira medalha olímpica do nosso revezamento na natação. O Brasil vai ganhar a primeira medalha dos Jogos Olímpicos. Todos pensavam assim, bom, o Brasil já está de fora, mas nessa não. Agora a gente chegou aí na eliminatória e pegou lá no terceirão. A partir de agora, você está com a Globo em Los Angeles. A câmera exclusiva da Globo foi a grande novidade na cobertura de 84. Mais lentes para cobrir histórias como o ouro de Joaquim Cruz, com direito a recorde olímpico. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para Joaquim Cruz. Ao microfone da Globo, ele revelou uma festa quase completa. Eu só gostaria que meu pai estivesse por aqui para ver toda essa minha alegria, mas onde ele estiver, eu acho que ele está contente também. O público brasileiro ainda estava se acostumando com mais modalidades olímpicas, mas a seleção de futebol àquela altura já era trimundial. Era pesado porque o Brasil não tinha conquistado uma medalha ainda, era a única coisa que estava faltando. Detalhe é que o time de 84 foi formado em apenas 15 dias, basicamente com o elenco do Internacional e alguns reforços. A torcida pegando um pé atrás do gol, falando que a gente ia passar vergonha, ia fazer o Brasil passar vergonha na Olimpíada. E aí, de noite, no jantar, eu tive uma reunião, falei sobre isso. Disse, olha, para nós é a grande oportunidade da nossa vida. Então, quer saber, nós vamos trazer uma medalha. E trouxeram. A primeira das 3 pratas do futebol brasileiro. William, bate Bernard, bate no... Vou falar em segundo lugar. O Brasil conquista uma medalha de prata. Uma medalha de prata inédita na história do vôlei brasileiro. William, Renan, Montanaro, Xandó, Bernard e Amauri. O time titular da mais famosa geração de prata do esporte brasileiro. Foi em Los Angeles também que o judô brasileiro engrenou. Desde então, conquistou ao menos uma medalha em todos os jogos seguintes. Só o ouro teve de esperar mais 4 anos. Para os Jogos de Seul, a Globo fez a sua primeira contagem regressiva olímpica. Olimpíada 88, o Dori está em forma porque só falta um dia só para os Jogos de Seul. E em 1988, Aurélio Miguel enfim subiu o degrau que faltava no pódio. Vela e atletismo mais uma vez aumentaram os números do Brasil no quadro de medalhas. Futebol ficou no quase outra vez, mas a história de uma outra medalha logo mudaria de cor. O voleibol é o que é hoje, graças, lógico, ao início da geração de prata e aquela consolidação do nosso último ponto ali, daquele ponto maravilhoso, onde o voleibol acabou se tornando essa potência que é hoje, né? O Brasil continua lutando por um ponto... Aquele ponto maravilhoso. Que vale muito. Negrão! Acabou! Brasil! Marcelo Negrão cravou a bola no chão do ginásio Montjuic, em Barcelona. Foi em 1992 que nasceu o país do voleibol. O Brasil é medalha de ouro no voleibol! Onde o vôlei ia lotado, virou uma febre, todo mundo jogando voleibol, o mundo inteiro de olho na seleção brasileira. Enfim, tudo isso por causa da medalha. Primeira vez do vôlei masculino. Tudo isso fez o povo brasileiro aí, ó. Segundo ouro do judô com Rogério Sampaio. Nas piscinas, começou a coleção de Gustavo Borges. Em Barcelona, ele ganhou a primeira de suas 4 medalhas olímpicas. Aliás, falamos tanto delas, as medalhas, agora falemos apenas delas. Em 92, Paula e Hortência jogaram juntas pela primeira vez numa Olimpíada. O vôlei feminino ficou a uma posição do pódio. No próximo episódio, elas. Quem fez o caminho olímpico feminino foram as próprias atletas. Ansiosa aqui para assistir. Obrigada pela companhia. JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se. Até amanhã.
comendador está disposto a reconhecer Cristina como filha, se preciso. O exame vai ser para valer. Mas os outros filhos não querem ter que competir com mais uma irmã. A mãe tem razão quando ela diz que nós três temos que estar prontos para tudo, inclusive para depor o comendador da presidência da empresa, se for o caso. Hoje, o circo vai pegar fogo. Império